O meu nome é Telmo Lauro Miller. Nasci em 1926, na colônia alemã de Lomba Grande, que integrava a colônia alemã de São Leopoldo, que fica a 12 quilômetros a leste do centro da cidade. Meus antepassados vieram da Renânia, que é o estado, e do Hunsrück, que é um pedaço desse estado, assim como o Vale dos Sinos é um pedaço do Rio Grande do Sul. Eles vieram em 1827, no dia 16 de dezembro, chegaram a São Leopoldo. Nós somos 8 irmãos, 5 homens e 3 mulheres, e todos estamos marcados por essa presença alemã com a sua cultura. O mais marcado de todos foi eu, porque eu sempre achei que o que nós fazíamos lá na colônia, sob a vista dos pais, sobre o tipo de educação. Quando eu tinha 8 anos, meu pai disse, toca para a escola, não xingando, mas traduzido do alemão, Pforten in die Schule, toca para a escola. Então, eu muito cedo entrei no ritual dessa colonização germânica, com seus hábitos, seus costumes, sua maneira de viver, sua culinária. E aprendi mais tarde que a criatura humana deve responder a 3 perguntas: quem sou? De onde vim? Para onde vou? E foi o que eu fiz. Isso veio me marcando, e acabei minha vida hoje com as respostas a essas perguntas. Porque a vida na colônia alemã, no meu tempo, eu não sou de 1800, era toda ela dirigida pelos pais. A língua única que existia era o alemão. Tanto que buscaram professores da Alemanha, e o primeiro abriu sua escola em 1827, lá na feitoria mesmo, porque não havia professores aqui, e muito menos que falassem alemão. Então, eles trouxeram professores da Alemanha. E essas escolas tiveram um fator muito importante na cultura, porque nós aprendemos a ler, a escrever, a cantar, a fazer teatrinhos e a respeitar os mais velhos. Mas toda essa vida na colônia foi marcada por uma presença da história germânica muito fortemente. No jeito de a família viver, no jeito de filhos responderem aos pais, no tipo de trabalho e em toda a lida da casa, onde a comida tinha nome alemão. Não havia arroz, havia Reis. Não havia feijão, havia Bohnen. Não havia pão, havia Brot. Então, tudo isso foi marcante na vida das criaturas como eu, por exemplo. Mas quando eu tinha 10 anos, o meu pai veio trabalhar no escritório de uma fabriqueta de sandálias em São Leopoldo. O mesmo proprietário que tinha essa fabriqueta em Lomba Grande, onde ele começou a trabalhar. E por isso, quando ele veio de muda para São Leopoldo com a sua fábrica, ele levou o Fritz junto, que era meu pai. E depois de 2 anos de experiência, meu pai achou melhor vir de muda para São Leopoldo, porque tinha
8 filhos que precisavam trabalhar e era mais fácil encontrar trabalho aqui. Então nós viemos de muda e aí eu fui fazer o curso ginasial no ginásio sinodal. Onde línguas, história, geografia, português eram assim de primeira categoria. Quer dizer, eu estava ampliando o meu modo de estudar, o meu modo de ser e aquilo que eu tinha na cabeça. Quando eu estava no sinodal, a língua alemã foi proibida por Getúlio Vargas, que tinha a sua ditadura. Então as aulas foram interrompidas, muita gente não aprendeu mais alemão, mas, na verdade, teve um reflexo muito acentuado na colonização alemã. Porque a minha avó, por exemplo, lá na Lomba Grande, quando meu tio contou que não podia mais falar alemão, ela disse em alemão dialetal: "Dann kann ich nicht mehr fort von zu Hause." Não vou mais sair de casa. Quer dizer, isso mostra assim um reflexo da violência que isso representava de impedir alguém de falar alemão. Né? E houve fatos parecidos em Dois Irmãos, em outras colônias, onde também pessoas foram atacadas, foram criticadas por falarem alemão. Quer dizer, isso foi muito lamentável, porque uma geração inteira não aprendeu alemão. E hoje, curiosamente, no museu onde eu trabalho, há um curso de alemão a semana toda, para adultos, que querem ou reaprender ou querem ir para a Alemanha. Mas não adianta ir para a Alemanha se não falar alemão. Quer dizer, a coisa em 60 anos deu uma modificação total. Estava de cabeça para baixo, agora está de cabeça para cima. Porque o alemão clássico, vamos chamar assim, não era falado na colônia. Quem falava era o pastor, que era alemão, eram padres que vinham também da Alemanha, ou algum novo imigrante que chegasse. Porque a maioria da colônia alemã de São Leopoldo, que ia daqui até Taquara, para o leste, para o norte até Nova Petrópolis e para o oeste até Feliz, tudo isso era a colônia alemã de São Leopoldo, o que se ouvia era o alemão dialetal do Hunsrück, esse que eu falei há pouquinho quando imitei a conversa da minha avó. Acontece que em cidades como as da Alemanha, dentro de um país pequeno, porque a Alemanha é o Rio Grande do Sul e mais a metade de Santa Catarina. A Alemanha é o terceiro país do mundo, metade do Rio Grande do Sul mais a metade de Santa Catarina. E sempre foi desse tamanho. Então ali as influências eram tais que esses dialetos também começaram a patinar. E aí muita gente veio aqui para ouvir, como aqui ainda se fala hoje, o dialeto Hunsrück, esse da Renânia. Os outros já são menores. Então, a guerra teve uma influência negativa, sem dúvida. Porque ninguém vai contar para mim que algum colono na Lomba Grande era líder de guerra ou qualquer coisa. Era gente simples.